Esse é um vídeo um pouquinho diferente dos que eu trago no canal, mas eu pensei que ele precisava existir. Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Bom, esse vídeo eu tava pensando em fazer ele faz um tempo, mas ele tava assim programado pra ir mais pra frente, pra eu gravar ele mais pra frente, ele ser postado mais pra frente. Só que devido aos acontecimentos da semana passada, né, não sei se eu preciso mencionar, mas o estupro coletivo que aconteceu, que uma menina de 16 anos sofreu, eu achei que era a hora certa, assim, pra dizer que a gente precisa do feminismo, e tem até um exemplo disso. Uma menina que sofreu um estupro coletivo por 33 homens. Acho que isso já é motivo suficiente para dizer que a gente precisa do feminismo, mas eu queria falar aqui hoje 5 mitos do feminismo. Geralmente quando as pessoas dizem que feminismo é mimimi, que feminismo é exagero, inclusive as mulheres dizem que, algumas mulheres, né, que dizem que não precisam do feminismo, e eu acho que isso acontece porque as pessoas não entendem o que significa o feminismo. Então eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre isso e dizer 5 coisas que algumas pessoas que dizem eu não preciso do feminismo pensam que o feminismo é, só que ele não é. Então eu vou desconstruir esses mitos aqui hoje. Primeiro mito, eu acho que esse é o mais comum, é o que as pessoas que não compreendem bem o feminismo pensam que ele é, que é a questão da superioridade. Algumas pessoas acreditam que o feminismo é as mulheres querendo serem superiores aos homens, querendo se mostrarem superiores aos homens. Isso não é feminismo, tá? Feminismo é as mulheres querendo serem iguais aos homens, em questão de direitos, em questão de respeito, sabe? Então o feminismo é a igualdade, é essa luta para que tenha igualdade de direitos e que tenha esse respeito entre homens e mulheres. Segundo mito, é um pouco relacionado ao primeiro mito, que é feminismo é o contrário de machismo. Então o machismo é essa superioridade do homem em relação à mulher, e feminismo não é o contrário disso. O contrário de machismo é femismo. Então o feminismo não tem a ver com o machismo, ao contrário, tá? Isso é uma questão de a gente estabelecer termos. Existe o machismo, existe o feminismo, que é quando as mulheres querem ser superiores ao homem. Mas, gente, isso não... É difícil isso acontecer, tá? Tem algumas mulheres que se denominam feministas e acabam querendo dizer que as mulheres são melhores que os homens. Tem algumas mulheres que agem dessa forma, mas não é isso que o feminismo prega, tá? O feminismo quer a igualdade, não quer superioridade de nenhum dos dois gêneros. Terceiro mito seria que as feministas odeiam os homens. Não é por aí, tá, gente? Existe um termo também pra dizer assim, quando alguém odeia homens, que seria misandria. Isso não é feminismo, isso é outra coisa. Feminismo não tem a ver com mulheres odiando homens. Inclusive, isso ainda é uma questão meio polêmica, mas eu acredito que homens também podem ser feministas. Tem gente que diz que não, que essa é uma luta das mulheres e que homens só podem ser pró-feminismo, não podem ser feministas. Mas eu acredito que homens podem ser feministas também, porque feminista é um modo de pensar. Feminismo é uma maneira de pensar, além de ser também o nome dado à luta, né? Essa luta pela igualdade, só que também é um modo de pensar. Então, feminismo não é sobre odiar homens, feminismo é sobre a igualdade. Claro, ele tem um foco maior nas mulheres, porque os homens têm mais privilégios e quarto mito seria que toda mulher feminista é lésbica. Isso não é verdade, até porque eu sou hétero, então nem toda mulher que é feminista é lésbica. Isso tem a ver também com o mito anterior que eu falei sobre odiar os homens, então seria, como a gente odeia os homens, a gente vai se relacionar só com mulheres, mas não é assim, tá? Não tem nada a ver orientação sexual com essa luta feminista. O último, quinto mito seria feministas não se casam e feministas não têm filhos. Isso não é verdade, eu tenho o sonho de casar e ter filhos, sim, eu sou feminista. O feminismo, ele é essa luta contra estereótipos. É essa luta pela liberdade. Então é a luta pela liberdade que tu tem de ter filhos ou não ter filhos, casar ou não casar.
não ter essa obrigação, a mulher tem que casar, tem que ter filhos, é feita pra ter filhos, tem que ficar cuidando da casa, sabe? É a liberdade de mulher poder estudar, ficar só em casa, trabalhar em casa, poder fazer o que ela quiser. E essa quebra de estereótipos. Ou seja, o feminismo não beneficia só mulheres, o feminismo beneficia homens também. Porque a gente quer quebrar estereótipos. Então, a gente também quer que um homem possa, sei lá, dançar e não ser chamado de gay por isso. Por que um homem, quando dança, ou quando usa roupa rosa, ou por, sei lá, por ser romântico, ele é chamado de gay ou de mulherzinha? Sabe, o homem também pode fazer o que ele bem entender. Isso também tem a ver com o feminismo, sabe? É quebrar estereótipos, é o que a gente deseja, é o que as feministas desejam. Então, esses eram os mitos. Tem muito mais mitos, mas eu queria fazer esse vídeo mais curtinho, queria esclarecer algumas coisas, porque eu fico triste quando muitas mulheres dizem que não precisam do feminismo. Mas se a gente quer quebrar os estereótipos, a gente precisa do feminismo. Isso é o feminismo. Então eu queria convidar vocês a entrar nessa luta também com a gente, com as mulheres e com os homens, e vamos ser todos feministas. E por isso eu recomendo também um livrinho bem curtinho que eu vou deixar aqui, ó. Ele é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. E ela diz nesse livro que feminismo também é uma luta dos homens, porque também é uma quebra de estereótipos que jogam contra os homens e contra as mulheres, que mulher tem que ser de um jeito, homem tem que ser de outro. Isso se chama, além de machismo, se chama sexismo, que é mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. Não é assim. Esse livro é bem curtinho, tem mais 50 páginas, então, assim, todo mundo devia ler. Então era isso, gente. Eu queria esclarecer essas coisas, porque eu acho que mulheres que dizem que não precisam do feminismo, e homens também, que dizem que feminismo é mimimi e coisas assim, eu acho que a gente tem que abrir mais a cabeça, e eu espero que esse vídeo chegue às pessoas certas. Espero que as pessoas que tenham esse tipo de receio contra o feminismo, que elas abram mais a cabeça e consigam entender essas coisas que eu falei. Então era isso, gente. Hoje o vídeo foi um pouco diferente do que eu geralmente faço no canal, mas eu senti que eu precisava fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido dúvidas. Não sou, assim, nenhuma especialista em feminismo. O que eu sei é o que eu procurei, o que eu pesquisei, o que eu leio sobre isso. Então, meu conhecimento é pouco, mas eu acho que já dá pra ajudar algumas pessoas que não sabem muito bem o que é o feminismo. Era isso então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo pra vocês e até mais!